Oi, pessoal, tudo bem? Esses dias eu recebi uma aquarela nova que eu comprei pela internet e eu achei que seria legal fazer um pequeno unboxing e contar e mostrar um pouquinho mais sobre ela para vocês. Então, a aquarela que eu comprei é a Paul Rubens e eu vi várias resenhas legais sobre essa aquarela na internet. Então, eu queria testar uma aquarela nova e tudo mais, e eu achei que seria uma boa opção. E, gente, olha só a latinha dessa aquarela. Ela é rosa. E além dessa latinha rosa, tinha também a opção tipo um azul bebê, bem clarinho, né? Então eu achei incrível e pensei, eu preciso dessa aquarela. Então eu comprei ela no AliExpress e eu paguei em torno de R$ 160. O valor original da compra foi US$ 34. Então, por conta da conversão e das taxas e tal, deu R$ 160. E esse valor ele pode variar de uma loja para outra e também de acordo com a conversão do dólar, né? Mas assim, no geral, US$ 34 para uma aquarela de 24 cores eu achei um preço muito bacana. Inclusive, esse é um dos pontos que são mais comentados nas resenhas que eu vi, assim, é uma aquarela com uma qualidade bem legal pelo preço dela, ao contrário de outras marcas que também são mais ou menos da mesma linha, tipo uma linha estudante aí, que acabam sendo um pouco mais caras, né, principalmente por ter 24 cores. Então, uma das coisas que eu vi o pessoal falando dessa aquarela é que ela era bem pigmentada e tinha uma boa expansão. Então eu pensei, essa mesmo que eu vou investir. Bom, sempre que eu recebo uma aquarela, eu sempre faço o teste ali. Geralmente elas vêm com o papel pra você ir colocando as cores ali, né, do lado dos números dela, tal, do código, pra você ver, né, como que são as cores de fato. E eu também gosto de fazer um teste à parte, que é um teste de transparência e de solubilidade ou expansão, assim, digamos, né? E com esses testes já dá pra ter uma ideia bem legal, tanto das cores que vem nessa paleta, quanto da opacidade delas, né? E assim, uma coisa que já tinham me falado há um tempo atrás, quando eu testei a aquarela da Ruben, é que as aquarelas asiáticas, elas tendem a ser mais opacas. Então a Ruben é um desses casos que eu achei ela bastante opaca comparada às aquarelas que eu tô acostumada. E é o que acontece também com as aquarelas da Sakura Koi e de outras marcas que são asiáticas, né? Então tenham em mente que essas marcas que são chinesas, japonesas, coreanas, tal, elas geralmente têm essa característica de serem mais opacas do que as aquarelas ocidentais. E por isso talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade de trabalhar com elas, porque nem sempre elas vão ter uma boa expansão, na hora de misturar talvez vocês tenham um pouco de dificuldade, e dependendo da paleta de cores que vem nela, talvez vocês também tenham dificuldade de encontrar tons de pele, que foi uma coisa que aconteceu tanto nessa aquarela da Paul Rubens, quanto na da Ruben, e vocês vão ver um pouco mais pra frente aí nos testes que eu fiz, que é um pouco mais difícil mesmo de encontrar tons de pele com as cores que vem nesse kit. Eu achei essa paleta de cores um pouquinho limitada, apesar de ter 24 cores, porque eu achei, por exemplo, os azuis todos muito parecidos entre si. Gostaria que tivesse, assim, uma gama de azuis um pouco diferente, com umas tonalidades diferentes, e a variação entre eles, ela é muito pequena, assim, eu encontrei um azul que é um pouco mais frio, um pouco mais quente, mas, assim, a variação entre eles é muito pequena. E outra coisa que eu percebi é que os marrons que vem nessa paleta, eles são pouco pigmentados. Então, assim, todas as cores são bem pigmentadas, os amarelos, os vermelhos, os tons de roxo e até os azuis. Mas os marrons, eu tive muita dificuldade até de tirar eles da pastilha, assim, porque não vinha pigmento e eu achei eles menos pigmentados do que as outras cores. Aí fica uma outra questão também aqui, eu preferia que não tivesse o preto, no lugar do preto fosse um tom tipo um Payne's Grey ou
um neutral tint que nem a Sennelier tem, que é uma tonalidade bem escura, mas que tem um fundo ali, que tem uma cor. Às vezes é mais azulado, mais arroxeado, ou até mais puxado pro sépia. Porque aí fica mais fácil de fazer mistura e escurecer tons, sem sujar muito, né, a tinta. Mas enfim, essas são as minhas considerações com as cores que vieram. Mas assim, no geral, são bem pigmentadas. Eu gostei muito de um tom de violeta que veio, que é tipo bem vivo. Eu acho que é uma das cores mais vivas e vibrantes que veio nessa paleta. E aí, como vocês podem ver também no teste de opacidade, boa parte das cores é bem opaca, mas apesar disso, eu acho que elas têm uma boa expansão no geral. Eu acho que as únicas cores que eu vi que não expandiram bem foram as que não são muito pigmentadas, tipo os marrons, mas todas as outras têm uma boa expansão, e aí vai depender mesmo do tom, assim, alguns tons expandem mais do que outros, mas isso é normal, até nas aquarelas que eu tenho que tem uma boa expansão, varia, assim, de um pigmento pro outro. Então, a experiência que eu tive usando essa paleta foi muito parecida com a experiência que eu tive com a aquarela da Ruben, então eu sou um pouco suspeita pra falar, porque eu particularmente prefiro aquarelas que são mais transparentes. Eu acho que combina mais com o resultado que eu tô buscando e até a forma de aquarelar, assim, eu gosto quando ela expande mais e tal. E tem alguns efeitos, assim, que são característicos das aquarelas mais transparentes e com mais expansão. E essas aquarelas que são mais opacas, elas funcionam bem pra quem quer ter um pouco mais de controle ali e tal, na hora que tá aquarelando, porque ela é como se fosse, assim, tivesse um pigmento mais pesado. Então ela não expande tanto, ela não se mistura tão facilmente quando você tá no papel, então você tem um pouco mais de controle com ela. Então, no geral, eu acho que ela tem uma boa qualidade. Ela só não combina muito com o meu estilo de aquarela, então eu sempre vou buscar aquarelas, sempre vou preferir aquarelas que são mais transparentes, mas, tipo, isso é uma preferência minha. Eu acho que vale vocês testarem e verem o que funcionou melhor pra vocês, mas em questão de qualidade, eu acho que é uma aquarela comparada, assim, as aquarelas das linhas estudantes e tal. O meu parecer final é que existem algumas aquarelas que eu particularmente prefiro e que investiria no lugar dessa aquarela da Paul Rubens. E uma delas é a White Nights, que eu já fiz resenha aqui no canal. E eu gosto muito, apesar dela ter algumas cores que são opacas mesmo, isso não dificulta na hora de fazer as misturas e de encontrar tons. Então eu consigo encontrar bastante tonalidades diferentes com a White Nights e ela tem uma pigmentação muito boa. Então, uma coisa que eu percebi na Paul Rubens é que quando ela seca, ela vai secando, ela vai perdendo um pouco da vivacidade, ela vai ficando um pouquinho mais lavada, assim, digamos, e é uma coisa que eu percebo que a White Nights não acontece com ela, assim, ela continua muito vibrante, mesmo depois que ela seca. Então, eu acho que em relação a essas aquarelas que, como a White Nights, ela é uma aquarela russa, né, ela meio que entra, mais ou menos, nas aquarelas orientais, assim, digamos, mas eu vejo essa diferença entre essas marcas, assim, então, entre essas aquarelas que são um pouco mais opacas, eu prefiro a da White Nights, e existem outras opções de aquarelas mais baratinhas também, que vocês até conseguem encontrar no Brasil, que tem uma qualidade legal por um preço mais acessível. Então, eu acho que é isso. Esse foi as minhas primeiras impressões e o meu parecer sobre essa aquarela. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada com o resultado final. Eu achei que ela ia ficar um pouco mais vibrante, assim, depois que secasse. Isso foi uma coisa que eu fiquei um pouquinho decepcionada, mas talvez seja porque eu tava com muitas expectativas e tinha muita gente falando bem, tinha muitas resenhas positivas e tudo mais. Eu entendo que a resenha seria muito mais positiva se eu gostasse mais de aquarelas, né, mais pra esse lado de aquarelas opacas e aquarelas asiáticas e tudo mais. Eu acho que vai depender aí de cada um e da preferência de cada um. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações. E até a próxima. Tchau!